Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Discutimos hoje uma articulação legislativa que prevê a adaptação de mecanismos fiscais para a criação de medidas e incentivos que possam vir a equiparar o IHM ou o IRU em matéria de certificação de habitações a custo controlado. E começa assim o debate, a dizer que nós acompanhamos esta preocupação. Não apenas pela inevitável melhoria dos índices ambientais que acompanha a natureza deste diploma, mas também pelo impacto que estas medidas de incentivo poderão ter ao nível da renovação do parque habitacional, que, como sabemos, enfrenta desafios como já não víamos há anos. E este diploma é notório em reconhecer esta dificuldade, em referir que o atual contexto internacional tem vindo a colocar muita pressão sobre as famílias madeirenses e a referir que existe uma notória escassez de imóveis de habitação que foi ainda mais agravada pela escalada de preços, quer pelo aumento do investimento estrangeiro, que, com o maior poder de compra, levou a um disparatado aumento dos preços, quer ao nível das taxas de juros. E isto é, inclusive, admitido neste diploma quando é referido, e cito, que no contexto atual, o desempenho do mercado de habitação ao longo dos últimos anos e, sobretudo, nos últimos meses, veio colocar muita pressão sobre as famílias, resultado de diversos fatores que levaram a uma escassez de imóveis para a habitação e da escalada de preços, quer no mercado de aquisição, quer no mercado de arrendamento. Portanto, o PSD, proponente, reconhece e bem este aumento e esta dificuldade neste diploma. O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas ainda ontem reconheceu esta dificuldade e este aumento. A oposição já levantou esta questão por inúmeras vezes. Todos nós reconhecemos e concordamos com isto. Quem não reconhece é o próprio Presidente do Governo Regional, que referiu há poucos dias, e cito: acho que neste momento o imobiliário na região está a correr muito bem. As perspectivas que nós temos do mercado é que não está ultracongestionado ou ultra especulativo, como pode estar a acontecer noutros países. E termina uma conferência de imprensa referindo que a subida dos preços das casas restadas na região é normal. Uma vez mais, Miguel Albuquerque está completamente fora de sintonia com a realidade regional e agora está também fora de sintonia com a própria bancada da maioria que suporta o seu governo nesta casa. E eu não tenho qualquer dúvida que Miguel Albuquerque terá tido alguma razão para dizer o que disse, terá estado em sintonia com alguém, mas infelizmente não foi novamente com o povo da Madeira do Porto Santo. Porque esses sim estão, e passa a expressão, a passar as passas do Algarve para comprar uma habitação própria permanente, com as famílias madeirenses a desesperar com o aumento das taxas de juros e a inflação. Comprar uma habitação na região é cada vez mais uma missão impossível, onde temos, apesar de termos a maior taxa de risco de pobreza do país e uma das maiores taxas de desemprego do país, continuamos a ter um mercado imobiliário muito elevado, um dos maiores do país. Muito por conta da subida de preços derivada da aquisição por estrangeiros não residentes e do notório falhanço para garantir um conjunto de medidas para que as famílias madeirenses tenham acesso à habitação a preços acessíveis. E neste sentido tenho necessariamente de me associar às palavras do Presidente desta Assembleia, José Manuel Rodrigues, quando nas celebrações do Dia da Região referi que nós não queremos uma ilha refúgio qual resort, onde quem tem muito dinheiro se sente bem e seguro, e depois uma ilha gueto, onde os naturais não conseguem acompanhar o aumento do custo de vida, nem conseguem aceder a bens essenciais como uma habitação, sentindo-se estranhos na sua própria terra. Fim de citação, para me acusarem de plágio. Muito obrigado, Sr. Presidente. E foram palavras bonitas de se ouvir, mas mais do que palavras ouvidas, as ações têm de ser sentidas por quem todos os dias trabalha nesta terra. E neste sentido é necessário reforçar o recurso à habitação a custos controlados, à habitação económica, a chamada habitação económica, mas também criar estes mecanismos para a criação de novas habitações sociais e reabilitação das habitações próprias. E a proposta que o PSD traz a debate tem o seu mérito. Mas já hoje ouvimos que o PS, a referir-se ao compromisso deixado pelo Governo da República no Conselho de Concertação Territorial, anúncio deixado ontem pelo Secretário Regional, Pedro Fino, que afirmou ter o compromisso de equiparação do IHM ao IRU em matéria de certificação das habitações e custos controlados, de forma a agilizar estes processos. Mas todos nós temos memória coletiva e memória individual. Todos nós sabemos o compromisso do subsídio social de mobilidade, do estudo de viabilidade do ferry, deixados por Miguel Albuquerque, tal como deixou Pedro Fino ontem,
Mas a verdade é que até hoje aguardamos as suas concretizações. Portanto, o JPP já não acredita nestes compromissos espontâneos entre o Governo Regional e o Governo da República. É necessário ter a força de proposta de lei ou um compromisso frágil e oral. E certamente, se existe boa vontade, não existirá qualquer tipo de dúvida por parte do partido maioritário na República, neste caso no Partido Socialista, em aprovar esta medida quando esta lá chegar. É uma reivindicação justa, é uma reivindicação que merece a viabilização deste plenário, mas tão importante como votar favoravelmente neste plenário é manter o voto favorável na Assembleia da República. E neste momento, e como falamos também em desagravamento fiscal, não posso deixar de voltar a lamentar a postura dos partidos que, numa altura de aflição para as famílias madeirenses, em que todos os cêntimos contam, e depois do entendimento nesta Casa perante uma proposta do JPP que previa a reposição da taxa reduzida do IVA na eletricidade, no gás natural, propano, butano e na internet, os partidos desta Casa não tenham conseguido convencer os seus colegas na República da gravidade da situação. Do lado do PS, um inaceitável voto contra o desagravamento fiscal das famílias madeirenses. Do lado do PSD, uma cúmplice abstenção de quem simplesmente não quer saber das famílias portuguesas. Valendo-nos, de facto, a coerência do PCP nesta matéria. Porque, mais do que palavras, de facto, valem-nos as ações. E é uma vergonha que com a população do Porto Santo e da Madeira, os discursos dos partidos desta Casa, seja de defesa dos interesses da população e de luta contra a pobreza, contudo, no momento da verdade, naquele momento em que realmente podem fazer a diferença, deixam-se levar pelas cores partidárias, pelos seus partidos na República e impedem a real diminuição do custo de vida de toda a população. Não posso deixar de dizer isto frontalmente, quer ao PS, quer ao PSD, é de facto lamentável e é vergonhoso, foi vergonhosa a postura de Vossas Excelências na Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.